E hoje é o nosso primeiro Bicast, onde nós vamos gravar vários podcasts. Eu vou entrevistar vários profissionais desse universo da beleza, dermatologista, cabeleireiros, esteticista. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa intimidade, da nossa casa e dos nossos profissionais. E hoje eu estou aqui com a Lohane Pavese, que é a nossa consultora de imagem. Hoje não vai ter nada disso. Hoje, de entrevistadora, quem será entrevistada? Será Logo você. De cara eu, assim? Você, Ana Paula Neide. A gente quer conhecer um pouquinho mais quem está por trás da Casa Bia, né? Quem é a pessoa que construiu esse sonho, quem é a pessoa que está ali não só trabalhando, mas gerindo, fazendo toda essa gestão. Então a gente quer entender um pouquinho mais dessa história que te trouxe para o universo da beleza. Nossa. Onde que tudo isso se iniciou? Te peguei de surpresa, né? Então conta um pouquinho pra gente. Você já tomou um café? Vai, toma um cafezinho, mas a gente quer entender um pouquinho essa história que te trouxe até aqui. De onde veio? De onde surgiu? Nossa, é assim, eu venho de uma família aqui. O meu avô, ele era barbeiro. Os meus tios também trabalharam nessa área. Tem um primo que foi um cabeleireiro aqui durante muitos anos, que foi o argentino cabeleireiro, que ele também foi uma das pessoas da família que nos inspirou muito. Primeiro inspirou muito a minha mãe. Então, assim, eu nasci literalmente dentro de um salão de beleza. Então, esse universo da beleza é minha vida, assim, sou eu, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Você nunca trabalhou em outra coisa que não fosse? Não, eu já trabalhei em outra coisa, sim. Eu tinha uma vizinha, que é a Fabiana, uma pessoa maravilhosa, que ela tinha uma floricultura. E eu, nos intervalos, eu ia ajudá-la, assim, fazer... Isso era adolescente. Então, esse foi o momento que eu tive contato Só com esse? outra. E aí teve um outro momento também, que um pouco muito rebelde com a minha mãe, sabe? Não querendo estar nessa área, enfim. Eu trabalhei no shopping. Trabalhei no shopping, no stand de maquiagem. Também ligada à beleza. Então, só isso, assim. Fora isso, eu não tive outro contato em nenhuma outra área. E também não sei... Assim, eu já me perguntei em alguns momentos o que eu seria, não sei. Porque eu não consigo me ver, não existe outra coisa a não ser isso, entendeu? Então, Ana, a gente pode dizer que o fruto não cai longe do pé. Não mesmo. Então, a sua raiz vem da beleza. Da beleza. E, portanto, hoje os meus irmãos trabalham nessa área, eu tenho primas que atuam ainda nessa área. A família mesmo vem se construindo dentro do universo da beleza. Quais foram os desafios nesses anos todos para poder passar aí dentro dessa imersão, né? Viver construindo a beleza do próximo? Quais foram os maiores desafios que você assim, eu já contei essa história outras vezes, assim, minha mãe foi minha maior inspiradora, assim. Minha mãe criou 4 filhos, né? Eu e meus 3 irmãos. Então, assim, vem de uma necessidade. Você também. perdeu seu pai muito cedo, né? Perdi o meu pai muito cedo. Meu pai faleceu com 47 anos de idade. Muito jovem. Muito, muito mesmo. E assim, meu pai era a paixão da minha vida, gente. Vocês não têm noção, assim. Engraçado que eu não... Sua mãe já era cabeleireira? Já era cabeleireira. E é um assunto que eu falo pouco sobre isso, mas o meu pai, assim, era a minha paixão e o meu maior orgulho era meu pai, enfim. E quando meu pai faleceu, eu não estava no Brasil, né? Eu estava fora, então eu não acompanhei o processo, eu não tive o luto, assim. A oportunidade da despedida real, né? E assim, meu pai pra mim era nossa, eu era, enfim, era minha vida, assim, e foi num momento que eu tinha um conflito muito grande com a minha mãe por várias outras questões. Então, quando eu perdi meu pai, meio que perdi meu chão, assim, eu perdi porque minha referência de pessoa era... De vida, né? De vida, era a imagem do seu pai. Era a imagem dele, mas não por conta não porque minha mãe não era, é porque eu vivi um conflito com ela nessa fase. E aí, logo depois, quando tudo isso passou, eu fui amadurecendo também, veio os meus filhos e tal. Aí que eu fui entender o lado da minha mãe. E aí eu fui entender, assim, essa questão de
como funcionava a vida, né? Porque só quando você tá do lado de cá, que você se torna mãe, que você entende as cobranças, né? Exatamente. E tudo, todas as limitações que a mãe põe na nossa, as travas que a mãe põe na nossa vida. Eu fui entender tudo isso e assim, aí foi onde também minha vida começou a mudar e eu fui enxergar também a profissão de uma maneira diferente. Você veio, passou pro lado de cá, né? Exatamente. E aí foi quando você iniciou sua trajetória de vez dentro assim, da beleza? Porque minha mãe, como eu nasci dentro do salão, eu tinha que limpar, com 12 anos eu limpava o salão, eu com 13, 14 anos eu já fazia unha, eu sei fazer sobrancelha, tudo que envolve um salão de beleza, todos os serviços eu sei fazer. Todos os processos. Logicamente não sei fazer esses serviços de hoje, atuais, assim, mas o básico todo eu sei fazer. Então, assim, desde maquiagem, tudo. Eu fui maquiadora, eu fui penteadista, eu maquiava a noiva, enfim, cortava cabelo, tudo isso. Fiquei durante um bom tempo fazendo tudo dentro do salão de beleza. Ficou imersa dentro da beleza. Dentro da beleza. Por um período eu meio que fazia por obrigação, no sentido, tipo assim, porque minha família tava ali, eu dentro da casa da minha mãe, enfim, criança, adolescente, eu tinha que fazer que ela, né, seguia ali as funções e tarefas da casa. E que era praticamente dentro de casa, então o salão era a extensão da minha casa, então eu aprendi a fazer tudo meio por obrigação. Depois de um tempo, eu peguei uma paixão por isso. E aí também, vendo a minha mãe, que foi uma das minhas maiores inspirações, e assim, até então eu não sabia disso, depois que eu fui enxergar isso, sabe? Sim. Foi muito legal, foi um momento assim da minha vida muito importante, é que a minha mãe, toda cliente que ela atendia, quando ela terminava o atendimento, as clientes da minha mãe sempre são clientes dela até hoje, são amigas dela até hoje. Minha mãe é uma pessoa muito alegre, ela sempre gostou muito de cuidar de pessoas, de conversar com pessoas. E eu, por um bom tempo, totalmente oposta. Eu não conversava com ninguém. Eu não conseguia dar bom dia. Ela dá bom dia fulano. Eu não conseguia abrir. Então era uma questão também que eu trabalhei ao longo desses anos. Mas eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Mas minha mãe, quando terminava o atendimento e ela recebia aquele dinheiro, ela falou assim: ai, Senhor, muito obrigada. Então ela sempre foi muito grata. Ela é muito grata. Porque não existe igual antigamente, não era igual hoje. Antigamente o salão de beleza era muito amador. Não tinha recepção, não tinha essa coisa do caixa, de ter uma pessoa... A cabeleireira fazia tudo, né? Fazia tudo. Limpava, atendia, tudo. Marcava, fazia tudo. Exatamente. Então, assim, eu venho dessa época. Então, você de fato é uma cabeleireira raiz, a gente pode dizer que é raiz. E Ana, assim, eu que acompanhei, né, esse processo seu de crescimento, e a gente se conhece tem mais de 10 anos, e a sua parte profissional, a cada ano vai crescendo mais, né? Como você firmou rápido toda essa estratégia sua de imagem, de trabalho, de assinatura de estilo. Você tem isso que é muito nato, é muito seu. Você desenha cada cabelo de forma estratégica e com isso não tem como, a visibilidade veio, né? E como que surgiu a Casa Bi nesse processo inteiro, assim? Da onde que veio a Casa Bi? Como que foi? Uma história muito engraçada até. Assim, eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho, sempre. E assim, eu sou muito grata a ele porque eu me casei muito nova, me separei muito nova. Então eu fui mãe, pai, mãe. Então eu tive que trabalhar muito. E eu acho que esse trabalhar muito, eu tive um hiperfoco dentro da minha área, que acabando que eu fui melhorando, fui me especializando a cada ano que passava. E aí fui me tornando uma profissional com mais experiência. Mas no início, assim, foi uma paixão, foi duas coisas, né? Foi a paixão que existia pela profissão. E assim, no início eu fazia quase todo o serviço, depois eu fui me descobrindo colorista, visagista. Isso veio depois de um tempo pra cá. Eu não iniciei a história dessa forma. Porque você entra no universo da beleza, você não sabe o caminho que você vai seguir. Mas esse processo é muito importante, é muito importante. Mas ter passado por esse processo também lá atrás me ajudou muito. Foi o que te deu base pra ter hoje um espaço tão incrível, base. Né? E sabe o que é engraçado? Que as pessoas me veem, elas não têm noção do que eu passei. Elas não têm noção, que elas acham que assim, eu sou filha sou herdeira, não sou herdeira, não é porque eu tenho os olhos verdes, não sou herdeira, entendeu? E muitas das vezes as pessoas têm essa... Não, eu nasci, gente, dentro de um salão mesmo, e foi galgando,
trabalhando muito, me esforçando muito, e eu vou me tornando essa profissional boa, e que ainda eu acho que eu preciso melhorar muito mais ainda, sabe? Na verdade, ter essa percepção é incrível, né? Porque quando você acha que você já é muito boa, é quando você estagna. Não, nossa. E quando você, né, tem essa visão aí de estar sempre querendo melhorar, não é à toa que sua agenda aí é sempre lotada. É uma profissional difícil de conseguir horário, né? Eu sou muito, cara, eu sou muito focada, o que as pessoas levam até às vezes julgam como muito séria e fechada. A Ana é extremamente focada, né, Ana, quando tá trabalhando. E até assim, feio falar, porque parece que tá na moda essa questão do TDAH aqui, nossa, porque tudo justifica. Não, mas eu, de fato, eu tenho, entendeu? E assim, muito, se eu não parar e focar no que eu estou fazendo naquele momento, principalmente quando a gente trabalha com química, é muito fácil de você errar. É muito fácil de você derrubar um cabelo, é muito fácil de você, a cliente iniciar com te pedir uma referência no meio do caminho e você esquecer do que ela pediu. Então eu tenho ali assim, hiperfoco, e muitas das vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente, entendeu? E eu tô trabalhando cada vez mais pra isso, sabe? Porque assim, são 2 momentos, né? Eu sou Ana Paula profissional e sou Ana Paula também gestora. Mas conta um pouco então disso, sobre essa gestão, a Casa Bi. Como é que surgiu esse... eu tinha um salão em frente ao Tribunal de Contas, tive um salão lá durante um período. E aí foi quando eu conheci uma pessoa muito querida, que foi a Luísa. E, aliás, logo depois eu conheci o Anderson Couto, que pra mim foi um dos meus maiores mentores, assim. Porque tem a Ana Paula antes e tem a Ana Paula depois, entendeu? Então ele foi um cara que me ensinou muito. Eu tava iniciando com o Instagram, ele olhava as minhas fotos e falava, que merda é essa? Que cabelo feio. Ele falava, apaga isso, pelo amor de Deus. Eu te conheci nessa época, na época da Luísa, quando você começou a fazer meu cabelo. Ele apaga isso, que cabelo horroroso. E assim, aquilo me motivou muito. Machuca, mas motiva, né? Foi um desafio. Foi um desafio. Logo depois ele abriu o salão com a Giovanna Ben, que aí eu fui atender no Rio. Eu lembro dessa época. Foi quando você entrou no show business, né? Foi muito, muito legal, assim, porque eu fui atender, conheci muita gente bacana, eu fui conhecer um outro universo, aí fui pra Globo com ele, atendi junto com ele. Sentou em outras mesas, né? Teve oportunidade de conhecer grandes profissionais. Porque assim, até o momento, eu venho de uma família que, embora ter morado fora, já ter voltado para o Brasil com uma experiência, com um olhar diferente para nossa área, mas a coisa estava muito enraizada dentro de mim, né? Então eu tinha muitas crenças, muitas coisas ainda que eu ficava um pouco limitava. Exatamente. E assim, romper essa barreira e além da minha mãe era muito difícil. Entendeu? E além do que ela foi, sabe? Como se fosse uma dívida de gratidão, né? Você não pode passar aquilo ali que você tá quebrando a fidelidade. Então, até romper isso foi muito difícil. E eu sempre fui muito ousada. Fui a mais ousada da minha família. E eu sempre fui muito criticada por isso. Então, até eu tocar o botãozinho do... Foi muito difícil, porque eu fui mãe muito nova, né? Eu fui rebelde, enfim, foram várias coisas. Mas eu sempre sabia onde eu iria chegar. Meu objetivo era muito claro. Enfim, e quando eu trabalhei, nesse período que eu trabalhei com o Anderson, ele mudou minha cabeça completamente. Ainda bem que você estava aberta a receber essas informações. Não, eu sou super, apesar de ser uma taurina, assim, touro em touro, sabe? Sou uma pessoa muito teimosa, mas eu sou muito aberta à crítica, sou muito aberta, eu escuto muito, eu assim, enfim, presto muita atenção nas coisas, no que está acontecendo ao meu redor. E aí, atendendo no Rio, surgiu a oportunidade de ir para São Paulo. Comecei a atender em São Paulo também, que foi um momento assim muito importante, porque eu falei, caramba, lá eu tava no meio de gigantes e assim, ou você é bom ou você é bom, não existe, você não tem. E não parou só por São Paulo, né, Ana? Você atendeu no mundo inteiro, né? Não, Dubai, vários outros lugares, assim, países, tive oportunidade de atender. Cara, isso foi muito importante, porque me trouxe assim, uma bagagem enorme, uma experiência muito grande, um olhar muito grande, que muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor não conseguem acompanhar, sabe? E hoje, as pessoas vendo o Bi Spa da forma que é a Casa Bi, nesse formato, acho, nossa, é muito ousado. Isso é salão para São Paulo. Não é, gente. Falo que a gente tem que fazer a diferença dentro do nosso ambiente, do nosso estado, da nossa cidade. E aí, quando eu atender em São Paulo, eu conheci uma franquia, e aí eu já precisava voltar, porque eu estava muito
ficando muito tempo fora das crianças. Eu falei que não, eu preciso voltar. Ou as crianças iam para São Paulo, ou eu voltava. Aí foi quando eu voltei. E aí aqui a Ciane iniciou a história do Bi-Spa Urbano. E aí eu bati na porta dela, uma cliente minha falou assim, olha, tem um spa que é grande, que é maravilhoso, na sua cara, tal, vai ser ótimo para você implementar essa franquia. E eu bati na porta dela e exatamente aqui, onde eu estou agora, eu sentei... Não, e a Ciane vai lembrar disso. Eu sentei e falei, esse lugar é meu. Eu fiz exatamente isso aqui. Aqui. Estava aqui. A palavra tem poder, porque hoje literalmente... Olha, eu estou arrepiada. Eu falei assim, esse lugar é meu, assim. Eu me vi aqui, falei, essa casa é minha, sabe? E aí eu trouxe a franquia e, assim, por um período deu super certo. Depois tivemos alguns desacordo comercial, enfim. E aí voltou e a Ciane e nós tomamos o projeto do Bi-Spa. E aí, nesse retorno, ficou eu e a Ciane, assim, no meio da pandemia... Eu sou muito ousada para algumas coisas, né? Eu tenho muita coragem, eu não tenho medo de nada. Na verdade é porque isso aqui é seu universo, né? Então... É o seu universo, você sabe. Medo. Eu sei que vai. Sim. Se der merda, eu fico trabalhando 24 horas, eu não tenho medo, eu não tenho preguiça de trabalhar. E eu amo o que eu faço. Não é à toa que você chega aqui, gente, deixar até meia-noite, a Ana Paula Leite está aqui fazendo a última entrega. Hoje o meu maior trabalho é isso, é atender, reservar um horário para mim, para minha família, enfim, ir pro trabalho. E aí, assim, nós gerenciamos 2 crises grandes aqui, que foi a transição da marca e foi a pandemia. Foi no meio da pandemia. E eu falei, cara, eu sou... vive com beleza, né? Eu sou colorista, eu não sou terapeuta capilar, enfim, veio algumas questões dentro de mim que não tava... Falei, cara, não sou eu. Eu tô perdendo a minha essência, sabe? E aí, assim, ele falou, não, vambora. 2 corajosas, loucas, nós ficamos aqui neste lugar, sem ninguém, eu e mais 2 pessoas. Eu e Ciane e mais 2 pessoas aqui, nessa casa. Trabalhando. Eu trabalhava igual uma louca e a Ciane ficava na parte da gestão, administração, e ela ficava assim, e ela arquiteta, no escritório dela bombando e ela na loucura aqui do salão. Enfim, mas foi um grande aprendizado. E eu sabia onde eu queria, eu falei, quero que... Eu acredito no Estado, eu acredito em Vitória. As mulheres aqui também, as mulheres aqui se arrumam muito, elas gostam de beleza, elas gostam desse universo. E nós temos um mercado gigante aqui, um estado que está super crescendo. Eu falei assim, não, eu quero, enquanto o Bi-Spa, que agora a Casa Bi, não se posicionar não estiver entre os grandes salões, eu não sossego. E este ano, nós entramos entre os 50 melhores salões do Brasil. Então, pra mim, foi uma honra. Assim, caramba. Porque tem hora a gente não percebe, as coisas vão acontecendo. Muita coisa, né, gente? Você tá entre os 50 primeiros do Brasil. Cara, do Brasil. É uma coisa muito absurda. E a gente não percebe quando as coisas vão acontecendo, sabe? E eu passei um período também aqui dentro muito difícil, um desafio pessoal muito complexo. E aí onde, assim, eu tive que me reinventar, sabe? E foi o que assim, esse movimento que vem acontecendo aí no último ano, nos últimos 2 anos, assim, que eu falo, caramba, eu tenho as melhores clientes, eu tenho uma estrutura maravilhosa, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho que reagir, entendeu? E que está cada vez crescendo mais, e não é à toa que surgiu a ideia de fazer o Bicast, para mostrar um pouquinho disso para profissionais que estão iniciando e para as pessoas que estão por detrás dos bastidores, que gostariam de entender como é que funciona, né, a gestão, como é que funciona profissionais, como é que se formam profissionais, e você Hoje nós estamos com quase 50 pessoas, tanto profissionais parceiros quanto CLT, então a equipe cresceu muito e a gente tem vários projetos ainda que tá em evolução. Então eu quero mostrar isso para as pessoas, eu quero que as pessoas acompanhem esse podcast conhecendo um pouco da Lohane. Quem é a Lohane? Né? O que ela faz? O que ela faz. Para as pessoas verem, e o que a Ana Paula faz? Quem é a Ana Paula fora essa correria, essa loucura? Quais são os sonhos? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho marcas ainda a desenvolver, eu não tenho só aqui, eu quero outra unidade, tem muita coisa, tem o Bi-Academy que tá nascendo. Já tá aí então, no forninho. Eu quero mostrar isso para as pessoas. No Stories eu consigo mostrar no dia a dia? Não consigo. Então eu falei, cara,
O Um podcast podcast. vai ser uma coisa que, assim, um momento que vocês vão conhecer melhor da nossa equipe, dos nossos De parceiros. forma genuína, né? De Exato. forma leve. As pessoas que formam esse grupo, que são aí os seus braços, né, Ana? Porque Exato. sozinha ninguém faz nada e você sempre foi uma proprietária, uma empresária e uma profissional muito generosa. Quem está aqui do seu lado vê isso desde os seus colaboradores, a sua equipe. Você sempre foi muito generosa, né, no compartilhar conhecimento e trazer para dentro da sua empresa. Assim, foi um conflito muito grande, né? Porque como eu já trabalhei em outros estados, em outro país, outros países, assim, tive contato com outras culturas. Trabalhar dentro do universo aqui do Espírito Santo, para mim, foi um desafio, porque as pessoas têm uma limitação muito grande, muitas das vezes. Então, eu estou rompendo muitas barreiras aqui dentro. E o Estado, assim, as pessoas tinham muita coisa da competição. E quem trabalha comigo na equipe... Você é zero. Eu não gosto. Se for para eu estar num lugar competindo com alguém, eu me afasto. Eu não preciso, sabe? Não, eu pelo acho que contrário, não cabe você sempre dá até o seu pódio, né? A Ana, quanto menos aparecer, é incrível, assim, a gente tá do lado dela. E muitas vezes as pessoas acham que esse é o contrário, e é o meu maior E não dificuldade. Gente, eu tô aqui dia a dia, eu vejo a Ana é aquela pessoa generosa que ela abre sempre espaço para outros profissionais brilharem. Às vezes eu me encolho em algumas situações para que as pessoas apareçam. Eu quero que os meus profissionais... Por isso que, assim, quando houve a transição, a Ciane falou assim, Ana, vamos colocar a Ana Paula Leite. Espaço a Ana Paula Leite. Eu falei assim, não quero. Sabe por quê? Porque eu já trabalhei em lugares onde o nome do salão era o nome do profissional, do âncora do salão, e aquilo não deixava os outros profissionais crescerem. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero pros outros o que eu já passei por várias vezes. Ter o nome da pessoa associado à marca, isso é péssimo. Porque aí vai ficar limitado em mim. Eu não quero que as pessoas que estou aqui, eu não posso viajar, eu não posso ficar doente, porque eu já tive fases que eu fiquei doente aqui, que eu fiquei desesperada. Caramba, e agora? Era só você e pronto, né? Então, assim, não, aqui é um lugar onde eu tenho vários outros profissionais, e para quem trabalha comigo, nosso clima é uma delícia e é muito difícil encontrar. É verdade, gente, não é mentira. É muito difícil encontrar. Eu tô conversando com a minha irmã e eu falo, cara, que merda que eu fiz ali. O que eu vou fazer agora? Não, faz esse, aquilo, outro, não. E às vezes também é o contrário. Às vezes quando o Davi fala, Davi, o que eu faço? E olha só, olha o que eu peguei. Pra que eu fui inventar moda? Agora eu vou ter que entregar. A gente conversa, brinca, sabe? E é uma troca muito gostosa. E não é mentira, gente. É assim mesmo que funciona aqui dentro da Casa Bi. E vocês vão conseguir sentir um pouquinho mais desse tempero, desse universo da moda, da beleza. Porque aqui também, né, Ana? Moda, beleza, arquitetura, anda tudo junto, né? E eu quero trazer muito essa coisa da moda, da arquitetura, arte. Eu quero trazer arte para Casa Bi. Eu acho que aqui comporta isso. E o universo da beleza está mudando muito, né? Então, assim, tá tendo essa... sempre teve essa mistura, mas as pessoas estão entendendo mais. Que antes era muito nichado, sabe? Uma coisa... Não, agora uma coisa tá ligado formas e proporções, é o que você sabe. Então, tipo assim, eu enxergo um cabelo, às vezes, num quadro. Sim, é assim mesmo. É complexo, mas eu enxergo isso. Então, então eu acho que ter essa mistura, o nosso café também vai passar por uma reformulação. Então, eu quero um café onde as pessoas... Uma coisa mais acolhedora, onde as pessoas chegam, elas se sentem cuidadas, amadas, né? Uma coisa que aqui na Casa Bi não tem, assim, não tem título. Porque... E principalmente vindo de um estado de uma cultura bem provinciana, no sentido, tipo assim, as pessoas conhecem sobrenome, sabe? Sim. Aqui dentro não é a bolsa de fulano, não é quem é... Não, aqui é o ser humano. Quem é o ser humano que está sentado na cadeira? Quem você está atendendo neste momento, entendeu? Qual a próxima vida que a gente vai transformar exaltando a beleza natural? Exatamente. Dela, né? E isso é complexo, até porque... E quando as pessoas acham que a gente não está dando valor, que a gente não deu importância, que a gente não está cuidando, não. É porque ali a gente está tratando você, um indivíduo, enquanto um ser humano, independente da sua origem, independente da sua classe, independente de onde você veio. Porque o seu dinheiro pra gente, ele é igual ao do cliente da outro. Então, o que eu sempre falo, e isso é um ponto também muito importante, que as pessoas falam assim, Ana, a Casa Bi é um alto padrão. Não. Aqui é um lugar
onde nós estamos buscando melhorar cada dia que passa, para atender mulheres que buscam uma experiência de excelência, que buscam profissionais qualificados, que buscam um lugar onde tem os melhores produtos do mundo. Que respeita a individualidade de cada um. Que respeita a individualidade de cada um. Então, assim, a Casa Bia, hoje ela é isso. Eu não quero que isso seja, que aqui seja um lugar taxado de alto. Não. Aqui é um lugar onde a gente busca oferecer um serviço de excelência para a mulher, que é a mesma mulher que tem milhões na conta, é aquela mulher que juntou o dinheirinho ali o ano inteiro para vir e se cuidar. Que escolheu a gente, sabe? Olha que coisa gostosa. Cara, quando a pessoa te escolhe muito bom. Nesse universo hoje que tem essa questão, né, da mídia, que é muito, muito real, assim, cada hora surge bons profissionais e dentro desse milhões de profissionais que tá na palma da mão dela, ela escolheu. Isso é muito gostoso. Isso é muito. Isso é reflexo o quê? De um bom trabalho, de uma boa construção, né, Ana? E eu espero que vocês tenham a oportunidade de vir conhecer, né, Ana? Que é a Casa Bi. Não, eu espero muito que vocês venham, que vocês... Hoje a gente tentou mostrar... Hoje eu tentei, na verdade eu peguei ela aí de saia curta. Tentei mostrar um pouquinho quem é a Ana Paula Leite, a pessoa que está por trás de toda essa estrutura e essa profissional incrível. Tem muita história aí pra contar, sabe? Nossa, eu já vivi muitos momentos muitos momentos marcantes, assim. E é engraçado que você vai construindo um relacionamento com as clientes. E eu tenho clientes que hoje são minhas amigas, viraram amigas pessoais, assim, né? Que me ajudaram muito nessa trajetória, nessa jornada. Então, assim, eu quero agora, eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu quero me aproximar mais das pessoas, que eu tive que manter uma postura pai e mãe muito rígida e aquilo me engessou muito, que eu tinha muita responsabilidade. E agora eu tô me desprendendo, eu também estou vivendo né? Relaxou. Exatamente. Agora, então posso dizer que agora as pessoas realmente vão conseguir acessar mais a Ana Paula Leite? Tá mais fácil agora? Você fala isso e se a pessoa chega aqui num dia que eu tô atendendo 10 clientes, mas entendeu? Pera lá. Quando a gente tá falando de atendimento, a gente tá falando de um momento ali de foco, né? Sim. Agora, quando a gente fala aqui de podcast, você tá, relaxada. Não, realmente aqui E aí vocês vão conhecer quem é a Ana Paula Leite por trás da Casa Bi. Ana, nosso papo foi uma delícia. De agora pra frente, vocês vão realmente conhecer a apresentadora Ana Paula Leite, porque hoje eu tomei o seu lugar. Apresentadora, eu estava esperando ser nomeada como apresentadora. Eu tomei o seu lugar, mas de agora pra frente você vai assumir aqui o seu posto. Eles vão conseguir conhecer um pouquinho mais de Ana Paula Leite e Casa Bi. Nossa, eu tô muito feliz e espero que vocês gostem muito, curtam bastante este momento, mandam dicas também de assuntos que vocês acham interessantes ser discutido aqui, ser falado. Profissionais a serem entrevistados, profissionais, né? Também, até profissionais de outros salões. Eu acho que assim, não tem limitação para isso, sabe? Aqui é um momento nosso, de pessoas maduras, profissionais de excelência que estão discutindo assuntos que envolvem esse universo da beleza. Que delícia, que bate-papo gostoso. Agora aguardem aí os próximos episódios, porque tem cada profissional incrível, vocês não podem perder. Isso aí, muito obrigada por tudo e por todos vocês envolvidos nesse projeto, assim, encararam isso comigo com o maior carinho. E é isso aí, sejam muito bem-vindos ao Bicast.